Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora do Instituto de Economia da Unicamp. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre testes de hipótese, veremos como estes podem ser realizados quando a gente precisa comparar duas populações. E para dar começo a este estudo, utilizaremos como caso o caso das médias. Então, a modo de ilustração, eu trago aqui um caso eh, em que, por exemplo, você pode, estar precisando testar um tratamento, um remédio, uma cura possível para uma doença, e você tem, um conjunto de, voluntários dispostos a testar esse tratamento. As pessoas que compõem esse conjunto, eu estou denotando aqui na figura por A, B e C, e a gente tem 2 possibilidades. Em um primeiro momento, a gente pode avaliar a saúde destas pessoas, aplicar o tratamento e, posteriormente, avaliar novamente as mesmas pessoas A, B e C para verificar se houve mudanças e se houve efeitos do tratamento sobre a saúde destes indivíduos. Percebe que se eu utilizo o mesmo conjunto de indivíduos, eu vou ter o mesmo conjunto de observações levantadas para compor as minhas amostras antes e depois do tratamento. Quando a gente tem estudos que precisam de usar o mesmo conjunto de observações a partir de uma amostra, percebe que isso aqui, no caso, seria uma amostra intencional, mas serve para mostrar o ponto que eu preciso aqui, tá? Quando a gente tem, então, esse conjunto de amostras vinculados a um mesmo indivíduo, por exemplo, a gente diz que trabalha com amostras dependentes ou amostras pareadas ou emparelhadas, dados emparelhados, dados pareados. Por quê? Porque se tratam dos mesmos indivíduos. Agora temos um outro caso em que, por exemplo, a gente tem um grupo de controle que vai ser novamente composto por esses indivíduos A, B e C, e um outro grupo diferente de tratamento escolhido aleatoriamente e sobre os quais a gente aplica esse tratamento. E a partir dessas duas amostras independentes, a gente avalia, compara se efetivamente houve mudanças no grupo de tratamento com relação ao grupo que não recebeu o tratamento, ou seja, um grupo de controle. Se todos eles partem, a hipótese é essa, se todos eles partem de condições semelhantes que caracterizam uma determinada população, e posteriormente eu extraio uma amostra aleatória sobre a qual eu aplico o tratamento, qualquer mudança pode ser atribuída, obviamente controlando todas as outras questões, qualquer mudança pode ser atribuída ao tratamento. Nesse caso, então, como vocês veem, o meu grupo de controle está composto por A, B e C, porém o meu grupo de tratamento está composto pelos indivíduos D, J, K, L, P e R. Então, se tratando de amostras diferentes, de amostras independentes, os dados não são pareados. Por isso que o meu grupo de controle tem um tamanho de amostra igual a 3 e o meu grupo de tratamento tem um tamanho de amostra igual a 6. Há questões a considerar em cada um destes casos. Isso por quê? Porque em função das comparações que a gente queira fazer nesses dois grupos, nessas duas populações, a partir dessas amostras, a gente vai ter que escolher o instrumento mais apropriado para a realização do teste e da comparação das médias, por exemplo. E mais, você vê que no caso das amostras dependentes, por exemplo, no grupo de tratamento, a gente tem todas as carinhas em azul, né, com alguns traços que variam ali. Né, um tem cabelinho, outro não. Já no caso das amostras independentes, a gente pode ter uma variabilidade muito diferente, né, se comparado com outro caso. Não que em um tenha que haver mais ou menos, né, mas
a gente pode estar tratando com populações, e esse é o intuito de mudar as cores ali no gráfico, podemos estar tratando com populações que não só têm alterações na sua média, mas que também possuem variâncias diferentes. O fato de terem variâncias iguais ou diferentes implica novamente que a gente precisará utilizar um instrumento diferente de acordo com o caso que nós estamos ali enfrentando ou delineando. Então, para resumir essa história toda, a gente parte do princípio que estamos querendo comparar duas populações a partir de amostras. E essas amostras podem ser independentes. Se essas amostras são de fato independentes, pode ser que eu conheça as variâncias de ambas as populações, pode ser que eu não conheça. Se as variâncias são conhecidas e são amostras independentes, a gente estará frente ao que aqui nós chamaremos do caso 1. Se as variâncias, por outro lado, são desconhecidas, a gente tem dois casos e nós precisaremos inferir em um primeiro momento sobre essas variâncias. Porque se eu desconheço elas, o que eu vou assumir? Que elas são iguais ou que elas são diferentes? Aí, então, nós temos dois casos possíveis. O caso de amostras independentes com variâncias desconhecidas, porém iguais, que nós chamaremos de caso 2A, e o caso das variâncias diferentes, porém desconhecidas, que chamaremos de caso 2B. Ainda há um terceiro caso, em que essas amostras são dependentes, ou seja, estamos frente a dados pareados. E a esse caso, nós aqui chamaremos de caso 3. Percebe que quando a gente quer comparar médias em qualquer um destes casos, nós precisamos aplicar aquele procedimento padrão que nós já vimos em diversas ocasiões sobre como fazer um teste de hipótese. Define as hipóteses no lei alternativa, escolhe um instrumento, especifica a regra de decisão pela região crítica, ou toma a decisão pelo p-valor a partir da amostra, a partir da evidência que você observa na amostra. E essa evidência depende do instrumento que você escolhe. Finalmente, você toma a decisão. A sequência aqui, para qualquer um desses casos, será também a mesma. Porém, o que muda? Muda o instrumento que você vai utilizar, porque dependendo do instrumento que seja mais apropriado, a distribuição amostral associada a essa variável aleatória também será diferente. Então, é isso que nós temos que analisar agora. A partir do conhecimento que já temos de como construir testes de hipóteses, quais são os instrumentos mais apropriados para cada um dos casos aqui citados. E lembra que no caso das variâncias desconhecidas, você primeiro terá que fazer alguma inferência sobre essas variâncias, para ver se você considera elas como iguais ou como diferentes. E em função disso, você escolhe novamente o instrumento mais adequado para o caso, tá? Muito bem, cabe lembrar, bom lembrar, já tem isso também em algum vídeo lá atrás, que a partir dessas amostras, a gente tem como calcular as médias e as variâncias amostrais. Porque vai chegar um momento em que nós não teremos mais conhecimento das variâncias, lembra dos casos 2 e 3, por exemplo. Então, a gente precisará utilizar o melhor que a gente tem, que no caso são os estimadores não viessados da média e da variância, certo? Então, eu trago aqui o lembrete de como calcular essas medidas de posição e dispersão para cada uma das amostras. Veja que agora os índices aqui, o 1 é associado à amostra referente à população 1 e o 2 é associado aos dados e às informações referentes à amostra da população 2. E a gente pode verificar com essas informações, por exemplo, se essas médias populacionais são iguais ou não, o que implica em que a diferença dessas médias é igual a zero ou não, ou um caso ainda mais genérico, em que há evidências que nos levam a acreditar que essa diferença é igual a um valor específico, um delta, ou não.
Por exemplo, se eu digo que a média 1 é maior que a média 2 em delta unidades, eu posso estar verificando essa afirmação via teste de hipótese, atribuindo a essa diferença o valor de delta, certo? Ainda cabe lembrar, né, que o teste também pode ser um teste unilateral. Se eu quero verificar que a média 1 é maior que a média 2, basta trocar o igual aqui pelo maior, né? Aliás, não, né? A média aqui pelo maior, né? No diferente, né? Porque o igual vai sempre na hipótese nula, né? Muito bem, então vamos entrando agora aos detalhes dos casos. Lembra que o que nos interessa é verificar qual que é o instrumento mais adequado para cada um deles, tendo em vista que o procedimento de teste é o mesmo. Então, a primeira coisa, né, você deve considerar, e isso vale para todos os casos, que a nossa hipótese nula, na sua forma mais geral, vai ser definida por este termo aqui, ó. Olha o mouse. Média 1 menos média 2 populacionais é igual a 1 delta. Este delta pode ser zero se a gente quer testar igualdade, versus a hipótese alternativa, que vai ser o complemento, e pode ser um teste bilateral ou unilateral. O caso 1 é de amostras independentes, então é como se eu tivesse duas amostras, né, com indivíduos que não são necessariamente os mesmos, tá? Não são os mesmos no caso mais estrito. Daí, a gente está trabalhando aqui com a diferença de médias. E nós já conhecemos essa diferença de médias. Aliás, esse é o caso mais simples, porque as variâncias são conhecidas. E se as variâncias são conhecidas, nós já sabemos que a variável aleatória diferença amostral, ou a média das diferenças, vai ser dada pela diferença de médias amostrais, e isso aqui pelo TLC, né, pelo teorema do limite central, e assumindo a veracidade da hipótese nula, em um primeiro momento, possui uma distribuição normal, ou tende a uma normal, com a esperança igual à diferença de médias populacionais dada pela hipótese nula, né? Ou seja, aqui essa esperança será igual a esse delta. E a variância, por ser uma função quadrática, como nós já sabemos, será igual à soma das variâncias divididas respectivamente pelos tamanhos da amostra, certo? Isso aqui já é conhecido, né? Vem da distribuição amostral da média, do x barra, certo? Definindo o instrumento apropriado, que neste caso vai ser algo que nós já conhecíamos, né? Sabemos como especificar a região crítica e a evidência na amostra vai ser dada por um valor referente à variável com distribuição normal padrão, né? E nós já temos todas essas informações, como você vê, a esperança dada pela hipótese nula, né, dessa variável aleatória e a sua variância que vem aqui no denominador para compor aqui a nossa estatística. Então, não tem muita novidade. Isso é conhecido já e tem algum vídeo lá atrás que explica isso aqui. O intervalo de confiança a gente viu que está bastante atrelado também, não só a estimativas intervalares, mas também a testes de hipóteses. Se esta diferença, por exemplo, não é igual a um delta, o intervalo de confiança que você construa, dado um nível de confiança, aí a gente pode atrelar isso a uma margem de erro também, né? Principalmente, isso engata muito bem quando o teste bilateral, mas não só. Se essa diferença não é igual a um delta, então o intervalo de confiança dado um gama não conterá esse delta, né? Muito bem, vamos para o caso 2A. É o caso das variâncias desconhecidas. Você infere sobre elas e decide que pode considerá-las iguais. Ou seja, o sigma1 ao quadrado vai ser igual a um sigma2 ao quadrado e, portanto, você só precisa estimar este sigma ao quadrado, que vale para ambas as populações. Lembra que o sigma é o desvio padrão populacional, tá?
Só que nós temos duas amostras, e são amostras independentes, lembra? Eu posso calcular aqui um S1 ao quadrado e aqui nessa outra amostra independente um S2 ao quadrado, variâncias amostrais. Qual que a gente usa? Será que há uma que é melhor que a outra? Não há uma que seja melhor que outra. Né? No máximo, talvez você possa falar, o tamanho da amostra não é maior que na outra, então tem menos chance de ser viçado com um N grande, aquela coisa toda, dependendo da estatística ou do estimador que você queira usar. Mas neste caso não é o caso, nem o foco. O que a gente faz? A gente usa o melhor que a gente tenha. É sempre essa a estratégia, não é? Se as duas amostras são válidas para criar estimadores para esse sigma ao quadrado, para essa variância populacional, então por que não usar as duas? Então eu vou assumir que eu tenho uma única amostra bem grandona, igual a N1 mais N2, e calcular um único estimador para essa variância. E como é que eu faço isso? Percebe aqui que eu tenho a soma de todos os quadrados sobre as duas amostras só. Aqui eu tenho o x1i, o x2i, cada um variando dentro da sua própria amostra. Aqui eu tenho n2 quadrados, aqui eu tenho n1 quadrados, né? Dividido pelo total, né? O n1 mais n2 menos 2. Por que menos 2 e não menos 1? Porque aqui eu estou utilizando dois estimadores independentes para as respectivas médias, que eu não sei se são iguais ou diferentes. Então, a cada estimativa que você precise para calcular este valor aqui, você subtrai uma unidade. No caso da variância amostral comum, o S ao quadrado, você divide tudo por n-1, não é? Porque você só calcula o x barra para obter esse valor, para obter o S ao quadrado. Então, você subtrai 1 grau de liberdade ao seu estimador. Aqui também, a variável é aleatória, né? Porque ela muda com a amostra, né? Mas eu preciso aqui, de duas estimativas para as respectivas médias. Então, eu tiro 2 aqui do total de graus de liberdade, tá? Isso aqui é uma média ponderada, então, no final de contas, de dois estimadores não viessados. Talvez isso aqui você acha que é uma coisa horrorosa, mas no fundo é só isso, que está aqui em azul. É uma média ponderada dos estimadores independentes e os pesos desses estimadores, né, ou associado a cada um dessas estimativas, será os seus respectivos graus de liberdade, o N1 menos 1 aqui e o N2 menos 1 aqui. Para ser uma amostra ou uma média ponderada, a gente sabe que essa soma tem que ser dividida pelo total, pela soma dos pesos. Somando os pesos, você tem novamente aqui o N1 mais o N2 menos 2. Então, você chega a esse mesmo resultado. Se você reescreve isso aqui, a partir desses estimadores, você chega a esta equação em azul. Então, é relativamente simples, tá? Para que tudo isso? Porque agora nós precisamos definir qual é a distribuição que nós usaremos. Perceba que as variâncias são desconhecidas. Então, sendo a variância desconhecida, esquece essa normal padrão e vai para T de student. Sempre. Tá? Vai para T de student. E aí, como nós ainda estamos trabalhando com a diferença de médias, percebe que são as amostras independentes, né? Eu vou continuar a usar o instrumento diferença amostral, né? A média das diferenças amostrais, mais especificamente. E a gente sabe que nós, como a gente viu em algum slide aqui atrás, temos que estimar esta variância aqui amostral da diferença, certo? Mas eu não tenho sigma 1 ao quadrado e sigma 2 ao quadrado, eu só sei que elas são iguais. Como elas são iguais, eu vou utilizar aquele estimador ponderado, né, para substituir esse sigma 1 ao quadrado e esse sigma 2 ao quadrado. Eles serão, então, substituídos pelo SP ao quadrado. E na hora que eu faço isso, então, eu chego a esta variável aleatória aqui. Percebe que eu fatorizei aqui, né, o termo em comum, porque o sigma 1 ao quadrado e o sigma 2 ao quadrado são iguais. E eu estou estimando esse sigma ao quadrado com este SP ao quadrado. E por isso que a nossa variável aleatória agora
né, denotada por T, ao ter uma distribuição T de student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Lembra que esses graus de liberdade vêm dos graus de liberdade da raiz daqui quadrado que temos aqui embaixo, né? Isso também já foi tema dos vídeos anteriores, mais recentes, tá? Dá uma olhada. Então, definimos o instrumento. Seguimos com a diferença amostral e a média das diferenças amostrais, porém estimando a variância daquela variável aleatória, porque nós não temos mais a variância populacional. Isso, né, deixei isso aqui mais explícito nesse quadro aqui em amarelo, né? Eu estou substituindo o sigma 1 ao quadrado e o sigma 2 ao quadrado pelo ECP ao quadrado, tá? O intervalo de confiança novamente pode ser calculado, porém não usamos mais a normal padrão, usamos a T de student. E também pode ser utilizado aqui para validar o nosso teste de hipótese, né? Percebe que aqui fica a raiz de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Não fica assustado com esse monte de equações, né? Tudo é praticamente a mesma coisa, com algum detalhe que você deve considerar a mais a partir daquela base do caso 1 que nós já tínhamos visto em vídeos anteriores. Né? E agora que você conhece a TD Student, não deve haver muita dificuldade para fazer essa transição. Percebe que aqui também, né, esse 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, tudo dentro da raiz, vem do fato de você trabalhar com o desvio padrão da diferença de médias amostrais. Tá? Muito bem, para o caso 2b, é algo similar ao caso 2a, porém agora você sabe ou você assume que essas variâncias são diferentes, ou seja, cada variância populacional terá o seu respectivo estimador. Então, percebe que aqui a estatística é parecida ao do caso 2A, porém, eu não preciso calcular um único estimador ponderado para as variâncias, porque cada uma é uma, né? E isso faz com que o número de graus de liberdade para essa estatística, que para distinguir da anterior, eu estou anotando aqui por um T grandão, né? Embora tenha ainda uma distribuição T de student, esse número de graus de liberdade não vai ser mais N1 mais N2 menos 2, né? Ele vai ser diferente. Por quê? Porque aqui no denominador você não tem mais a raiz de 1 aqui quadrado. Você tem a raiz da soma de Qi quadrados. E isso altera o número de graus de liberdade e a distribuição T a considerar para esse T grandão aqui, certo? Como é que a gente define esse V? Tem um negócio aqui que parece complicado, mas não é. Ninguém precisa decorar isso, muito menos né, na prática, tá? Mas é bom que você saiba aqui, né, que esse número de graus de liberdade sai de uma ponderação das variâncias das médias amostrais. Né? Olha aqui, isso aqui é a estimativa da variância da média amostral referente à amostra 1. Né? E essa daqui é a equivalente, porém, na amostra 2. E esse A e esse B entram para compor aqui a definição desse número de graus de liberdade. No numerador, eu tenho A mais B ao quadrado e no denominador, eu tenho esses valores ainda divididos pelos respectivos números de graus de liberdade. Né? Então, é uma coisa assim, meio... né? Mas é calculável e, obviamente, como o número de graus de liberdade é um número inteiro, você tem que arredondar este valor final, que vai te dar um valor real, positivo, para o inteiro mais próximo. Então, se der 23,1, o V será igual a 23. Se este valor todo aqui der igual a 24,8, V será igual a 25. E você toca o teste, como no caso anterior. Tá? Muito bem, para fechar, temos o caso 3.
O caso 3 é o caso de dados pareados. Lembra aqui, ó, são as mesmas pessoinhas, por exemplo, a compor a minha amostra referente ao momento antes de aplicar o tratamento e a outra amostra após o tratamento. Então, no fundo, se se tratam das mesmas pessoinhas, eu posso trabalhar com a diferença. E percebe que aqui o I é o mesmo e há um único tamanho da amostra. No caso, o N aqui da figurinha, né, o N é igual a 3. Né? Então, isso aqui se resume ao caso padrão de uma única amostra, só que a nossa amostra aqui vai ser uma amostra de diferenças, o decinho aqui. Né? E se a gente quer testar a hipótese, por exemplo, de que a diferença entre as médias dessas duas populações é igual a um determinado valor, ou seja, os índices de saúde melhoraram, aumentaram em delta, por exemplo, a gente pode assumir que estamos trabalhando com uma população de diferenças, com uma distribuição como esta que aparece aqui no slide. Uma normal, por exemplo, com uma determinada média e uma determinada variância, que nós desconhecemos. Né? Que nós desconhecemos, mas a gente pode, já que estamos com uma amostra de diferenças, especificar como instrumento a utilizar para validar essa afirmação a variável aleatória diferença, que tem uma determinada média e uma determinada variância, porque aqui ó, não é mais o D, é o D barra, estamos trabalhando com a média. Portanto, aquela variância populacional, caso a gente conhecesse, a gente teria que estar dividindo pelo tamanho da amostra. Se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, o D é igual a um determinado valor, por exemplo, este valor aqui, que vai ser dado, né? Que no slide anterior eu chamo de delta, tá? A gente tem como especificar o instrumento. Lembra que normalmente a gente não vai conhecer mais esta variância. Então, eu vou substituir esse sigma pelo S, calculado a partir dos decinhos, né? A partir das diferenças na amostra. Portanto, aqui eu usarei uma T de student com n-1 graus de liberdade. E a gente procede como sempre. Então, não é tão complexo como parece. Em resumo, a partir de duas amostras, nós precisamos avaliar se temos duas amostras independentes ou dependentes. Se for se estamos num caso em que as amostras são dependentes, estamos ante um teste com dados pareados, portanto, nós vamos ao caso 3. Se as amostras são independentes, a gente precisa verificar, conhecemos as variâncias? Se as conhecemos, estamos no caso mais simples, que é o caso 1. Se não, precisamos ainda inferir a respeito de como são essas variâncias. Se são iguais, estamos no caso 2A. Caso contrário, ou seja, variâncias diferentes, estamos no caso 2B. E para cada caso, há um instrumento mais apropriado. Mas percebe que em todos, menos no caso 1, a gente vai precisar especificar um instrumento ou uma variável aleatória com distribuição T de student. O que muda é como a gente constrói essa variável aleatória, o instrumento em si, e, obviamente, o número de graus de liberdade, que no caso aqui seria n-1, e aqui V, no caso 2A, o n1 mais n2 menos 2. Lembra que nesses casos aqui, a gente precisará antes testar, verificar se essas variâncias são iguais ou não. O que nós podemos assumir de fato. Tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai resolver exercícios sobre cada um dos casos aqui colocados. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.